Paz do Senhor Jesus, boa noite. O Thiago está aqui comigo aqui. Agora são 10 horas e 10 minutos. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui no altar de São Bernardo do Campo, porque nós estamos vivendo uma semana, uns dias decretos para ser mudado, tem muitos decretos que Deus está mudando. Tem muitas pessoas agora que não têm noção que Deus está fazendo uma expiação pela sua vida. Muitas pessoas discordam, muitas pessoas não concordam. Mas vamos ser sinceros uma coisa, né? Se você for ver, você percebeu que eu estava falando esse dia na igreja, eu falei domingo na igreja, eu falei, olha, no meio da semana, Thiago, eu posso fazer o jejum que eu quiser, o jejum de Daniel, o jejum de pano de saco. Eu posso fazer 12 horas de jejum, na hora do almoço, da janta, eu escolho o jejum. Eu posso orar às 3 da manhã, como meia-noite. Eu posso escolher o dia que eu vou fazer um propósito com Deus. Ok. Mas o único dia que Deus exige um jejum, que Deus exige um voto, que Deus exige um dia de oração, comunhão, é só uma vez por ano. E você vê que o ser humano, ele é tão terrível, o ser humano ele chega a ser tão egoísta com Deus, que o ano inteiro o ser humano tropeça. Aí Deus é tão misericordioso que chega um dia no ano que Deus fala, olha, eu vou dar uma chance para a humanidade, para que eu possa mudar um decreto sobre a vida dele de consequências de atitudes erradas, de escolhas erradas, de palavras erradas, de muitas coisas erradas que a gente pratica o ano inteiro. Aí Deus exige uma vez por ano um jejum. A pessoa fica o ano inteiro sem jejuar, sem orar, se duvidar nem orar, ora, só acompanha e pede oração. Ela fica o ano inteiro sem jejuar. Se for fazer uma oferta, um dízimo, é um milagre. Aí um dia no ano, Deus fala para a pessoa, eu queria que você fizesse um jejum, fizesse uma comunhão, fizesse um voto pelo altar, pela sua vida, e as pessoas mesmo assim discordam. Uma vez no ano, Deus pede algo, e mesmo assim as pessoas ainda questionam. Se você for ver, Yom Kippur nada mais é do que o quê? É Deus falando para a humanidade, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outro. Tanto é verdade que esses 2 anos que ficamos na pandemia até hoje tem resíduos do que aconteceu. Até hoje pagamos um preço muito caro pelos 2 anos que passamos de pandemia. Mas engraçado que foi logo após do carnaval ter zombado de Cristo, de ter colocado um demônio machucando Jesus lá. Colocou um rapaz vestido de Cristo, de Jesus, e um demônio prevalecendo. Engraçado, depois daquilo vem uma enfermidade no mundo inteiro. As pessoas podem fingir que não vê, que não acredita, mas contra fato não argumento. Por que será que aconteceu depois daquilo? Então, se você prestar atenção, hoje em dia, o que é errado, o que é o certo. Se você for falar a verdade, a gente vai comprar briga. Se você for questionar uma coisa que está errada, você vai comprar briga. Hoje em dia, nós vivemos um evangelho que as pessoas acham, mas não sabem nem o que está falando, né? Engraçado que as pessoas nunca acharam quando estava enfermo, quando estava depressivo, quando estava perturbado. Eles nunca falaram, eu acho. Nessa época não teve achismo, teve a crença, a coragem, a campanha, vieram buscar, foram humildes para pedir oração, foram humildes para obedecer. Mas depois que tudo dá certo, as pessoas têm mania de esquecer. O ser humano tem uma mania de esquecer muito fácil. É por isso que Levítico 16, 29, Deus fala 3 vezes. É perpétuo. Por que 3 vezes? Porque o ser humano tem mania de esquecer. O ser humano ele tem mania de esquecer, porque está tudo bem. Conseguiu casar, conseguiu dar certo. O demônio saiu do corpo da esposa, saiu da depressão. Quantas pessoas chegam na igreja depressiva, hoje questiona. Eu acho que está errado, eu acho que não é assim. Mas naquela época a pessoa não estava procurando o que eu acho, ela estava procurando ajuda. Hoje começa a dar as coisas certas, a gente esquece de Deus. Aí começa a dar tudo errado de novo. Por quê? Eu vou explicar por que as coisas dão errado. Porque tudo que o homem semeia, isso ele vai colher. Pode passar o tempo que for. Existe uma lei no mundo espiritual depois de 7 anos. É depois de 7 anos. Não pode ser escravo há mais de 7 anos. É por isso que Jacó, quando ele é escravo de Labão, ele falou, me dá 7 anos. Termina os 7 anos, ele fala, me dá mais 7 anos. Por quê? Porque pela lei você não pode ser escravo mais de 7 anos. Isso quer dizer o quê? A pessoa muitas vezes faz algo errado aqui, ela só vai colher daqui 5, 6 anos. Deus tem 7 anos para cobrar.
se for ver. É verdade, a Bíblia fala que depois que... Então, querendo ou não, nós temos mania de quebrar regras, princípios, né? E querendo você ou eu ou não, o mundo espiritual existe. A Bíblia é verdadeira. Passa o tempo que for, meu filho vai ficar grande, daqui a pouco estão tudo velho, e a palavra vai ser a mesma. O nosso achismo daqui a pouco vai para dentro de um caixão. Daqui a pouco, o que nós achamos, o que nós pensamos, daqui a pouco vai para dentro de um caixão, a 7 palmos da terra. Daqui a pouco o que eu acho, o que eu deixei de achar, daqui a pouco vai ser um tribunal, não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. O que você pratica é o que vai garantir, porque as pessoas pensam muito no hoje e esquecem. Então, se você prestar atenção, nós estamos vivendo em um Kippur. O que Deus faz? Deus dá a chance à humanidade de entender. Se você prestar atenção, a Bíblia é mais próximo da realidade. Em Atos 27, versículo 9, a Bíblia mais próxima da original hoje é a King James. E se você for ver lá na King James, em Atos 27, versículo 9, ou na Bíblia, o Tiago está aqui, 27, versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, Atos 27, 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, é D maiúsculo, negrito, estava aos Paulo, ou seja, depois do jejum, Jesus Cristo já tinha ido, e apóstolo Paulo é um apóstolo, e se você prestar atenção, já passa o tempo, ele está no jejum. Jesus fala, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la, e Jesus também fez Yom Kippur, porque Yom Kippur é uma lei, é um estatuto perpétuo, é uma lei. Então, querendo ou não, tudo que acontece na nossa vida é anotado. A Bíblia fala que existe um livro na mão de Deus. Tanto é verdade que no dia do tribunal, no dia do julgamento de toda a humanidade, todos nós prestarão conta porque está escrito. A Bíblia fala que até o que a gente falou está anotado também. A Bíblia fala que existe um livro, Tiago, que para você ver que tudo que a gente faz é anotado, que a Bíblia fala que existe um livro das lágrimas. Até a lágrima que corre pelo seu rosto, Deus também anota. Olha que gravidade. Então, a King James não fala o dia do jejum, na King James fala o dia da expiação. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Nessa época que a gente está vivendo agora, o que Deus quer para nós? Deus só fala assim, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós outros. Deus quer que nós corrigimos os nossos atos, faça uma reflexão. Tem pessoas agora que falam, não, é uma bênção. As pessoas falam, nossa, esse homem é uma bênção, esse homem é de Deus. Vou falar uma coisa para você. Por que você acha que eu pago tanto preço? Por que você acha que eu faço tanta coisa? E muita gente vem atrás, coloca a mão na minha cabeça, que o pessoal só explora unção. Porque essa pessoa que ela fica explorando unção, ela não tem, então ela explora, ela pede para alguém que tem que transferir. Então, se você prestar atenção, as pessoas, por que você acha que eu pago tanto preço? Simples, porque tudo que eu faço no mundo espiritual é anotado. E uma coisa, eu não vou chegar diante de Deus sem argumento. Eu não vou chegar diante de Deus só falando mais que todo mundo que só fala mal dos outros. A Bíblia não vai pelo que fala, ela vai pelas obras, pela atitude. Então ele fala, pesando as atitudes desse homem pelo reino, perto do que essa pessoa está falando, qual que pesa mais? Qual que pesa mais, Tiago? Obras ou palavra? Qual que pesa mais? As obras. Então, querendo ou não, quando muitas pessoas estão questionando uma atitude espiritual, que a Bíblia fala que nós temos o direito de respeitar quem come legumes, isso quer dizer o quê? Se tem pessoas que têm uma fé fraca, eu não concordo de ficar subindo um monte, eu não concordo, Jesus já pagou o preço. Tem gente que é uma pessoa tão má dentro dela, que ela fala, Jesus já pagou. Ou seja, se Jesus já pagou tudo, então por que nós estamos na igreja? Para que nós estamos pagando? Para que nós estamos jejuando? Para que vai pedir perdão pelo pecado? Deus já levou, agora pode viver o pecado à vontade, pode fazer o que você quiser da vida, Deus já pagou. Se já está pago, está pago. Ele tem obrigação de me salvar. E outra, segundo o que as pessoas falam, ele tem obrigação de nos honrar, porque já está pago. Eu não pedi para ele, tem gente que está quase falando isso, eu não pedi para ele descer. Se ele desceu, porque ele quis. Então, se ele desceu, já está pago. Tem gente que desce nessas atitudes. Então, querendo ou não, então quer dizer que já está pago. Então, para que eu e você vão se batizar nas águas? Se já está pago, por que eu e você precisa do Espírito Santo? Se já está pago, para que eu e você precisa cultuar? Já está tudo pago. É isso que é o nosso erro. Por quê? Porque nós temos que entender que a palavra de Deus ela é uma lei, e o mundo inteiro gira em torno
de leis espirituais. Tanto a natureza, como o mundo, como os demônios, os anjos, todos eles têm regras. É por isso que os demônios eles têm que seguir regra, querendo eles ou não. Existe a lei dos homens, a lei de Deus, a lei dos animais, a lei dos oceanos. A Bíblia fala que até os mares vão ter que prestar conta. Então, querendo ou não, o que isso quer dizer com isso? Se você prestar atenção, Deus está falando para mim e para você nesse período: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Deus não está pedindo para você ficar viciado em placa de igreja. Deus não está pedindo para você colocar uma saia até os pés, não rapar o pelo do sovaco, das pernas. Deus não está pedindo para você ser um crente fanático, um religioso. Bispo, o que significa ser religioso? Uma pessoa religiosa é uma pessoa que quer se esforçar, ela se força a mudar. É uma pessoa que você quer obrigar ela a ser uma coisa que ela não é. Agora, quando a pessoa ela nasce de Deus, o próprio Espírito Santo dentro dela vai convencendo ela. Uma pessoa religiosa, ela tem vontade de fazer uma coisa, ela fala: não posso fazer, senão eu vou para o inferno, senão eu vou pecar, senão eu vou cair, senão o pastor vai me apontar as igrejas. Isso é religioso. Agora, uma pessoa que nasceu de Deus, ela olha para aquela situação e dentro dela Deus vai trabalhando e ela começa a ter nojo daquelas atitudes. Toda pessoa que nasce de Deus mesmo, que ela está começando a mudar por dentro, ela começa por esforço, sem esforço nenhum, dentro dela, Deus já vai trabalhando com a permissão dela e ela começa a negar por conta própria e tendo força contra aquilo. Agora, a religião não. A religião, a pessoa, ela fala: ai meu Deus, ela olha: ai, mas é pecado, é do diabo. Ela quer forçar uma coisa. Deus não está falando para você ser religioso. Deus só está falando para você voltar para Ele. E o voltar para Ele é o quê? É a Bíblia. É a palavra. Vamos lá. Em Jeremias 18, versículo 7, eu vou dar um resumo para você do que está para acontecer. Tem muitas pessoas, nós vamos orar daqui a pouco, inclusive está aqui o nome das pessoas, ó, que são provedores dessa obra. Nós vamos estar orando por cada pessoa que esteve conosco domingo, que teve no voto, que entrou, cada pessoa que está acreditando. Nós acabamos de sair da caminhada, o Thiago está aqui comigo, veio do trabalho, saiu do trabalho direto, a gente está aqui no altar, saindo de uma caminhada, já estamos aqui no altar, já estamos hoje, o que é terça, né? Estamos terça-feira aqui no altar orando. Por que isso, bispo? Porque agora quanto mais eu fizer para Deus é melhor. Já estava fazendo, agora é potencializado, agora é o momento da gente se dedicar mais, agora é o momento de reflexão, não é momento de ficar dentro de casa em Netflix. Olha o que, resumindo para você entender, que a pessoa fala assim: Thiago, mas Deus já falou. Fala assim: Deus já falou. Vem lá para cá, Thiago. Ele fala assim: Deus já falou. Deus já prometeu. Eu já fiz. Eu fiz voto, eu fiz oferta. Fala assim: não, eu aceitei Jesus. Vai ter que acontecer. Eu vou provar uma coisa para você, que você fala assim: Deus não mente. Não, Deus não mente, mas Ele pode se arrepender. Vamos lá. O que Deus está tentando dizer para mim e para você? Que o nosso livro está no mão dele. Ele pode decidir o que vai ser de nós em 2023. Então vamos lá. Em Jeremias 18, versículo 7 diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar ou derrubar ou destruir, Deus está falando de um povo, Deus está falando de uma nação, Deus está falando de um reino, Deus está falando de um pai de família, Deus está falando de uma pessoa, Deus está falando de completo. Se a tal nação se converter da maldade qual eu falei, também me arrependerei do mal que eu ia fazer. Que quer dizer o quê? Tiago, se devido às minhas atitudes, devido ao que eu fiz de errado, devido ao que eu decidi errado, eu preciso colher algo ruim na minha vida, Deus fala: se você mudar suas atitudes, eu posso mudar até o que ia acontecer com você. Olha isso, está falando aqui. É mentira, Deus está falando aqui, ó, me arrependerei. Por quê? Porque quem decide a nossa vida não é Deus? Deus fala: se eu decidir, Tiago, que você vai perder o trabalho, você vai ficar doente, você vai morrer, o que quer seja, Deus fala assim: devido a uma atitude minha, eu tenho que colher isso. Deus está falando assim também: quando você mudou suas atitudes, eu também me arrependo daquilo que eu decidi mal contra você, porque você mudou. Então, se você mudou, eu me arrependo até. Então quer dizer o quê? Que Deus escreveu aqui, ó, essa pessoa vai perder a saúde, essa pessoa não vai casar, essa mulher não terá filho. Deus fala: devido a uma atitude, uma escolha errada, né? Porque quem planta colhe. Naquele exato momento Deus fala assim: eu me arrependo. O que Deus faz? Deus passa uma borracha e fala: vou escrever de novo. Isso não vai acontecer mais.
Mentira. Se você prestar atenção, a pessoa tem essa mania. Ah, Deus já me ungiu. Ué, Geazi também era ungido. Saul também era ungido. Esaú também. Perdeu por quê? Não tem esse negócio de eu ser consagrado a nada. O diabo era querubim e hoje é Satanás. Lúcifer era um querubim e hoje é Satanás. Ué, o que acontece? Isso não quer dizer nada, mas só piora a situação. No versículo 9, olha uma pessoa que tem tudo para dar certo. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu havia lhe dito. Ou seja, Tiago, se no meio desse caminho, as pessoas que Deus prometeu algo na vida dela, na casa, no casamento, no ministério, na vida financeira, social, profissional, saúde, filhos, casa, Deus falou, eu vou abençoar, veio um profeta, você subiu no altar, o azeite comeu, a unção desceu, Deus falou, se essa pessoa no meio do caminho fizer ela começar a fazer o que é errado fora e começar a quebrar leis, eu também me arrependo do bem que eu falei que eu faria. Então Deus está falando assim, eu estou hoje nesse Yom Kippur, Deus está falando assim, Diego, eu estou aqui, algumas pessoas vão colher o que é de ruim e outras estão para perder até o que era de bom. Então se você tornar-vos para mim, eu tornarei para você. Fala assim, Tiago, o que pode me ocasionar meu mal? Quem pode ocasionar meu mal? O orgulho. 90% das pessoas, o que destrói ela é o orgulho. E o meu orgulho fica onde? É isso que dá. O orgulho do diabo foi tão grande que ele foi para o quinto dos infernos. Toda pessoa orgulhosa, a tendência é andar para trás. Porque Deus fala, a humildade procede. Então a pessoa acha que se ela chegar, pedir perdão, reconhecer, só dela chegar e falar, eu quero voltar às práticas antigas, voltar às boas práticas, ela já acha que está sendo humilhada. E para você ver, já que você está sendo humilhado, então também isso é bíblico. Que a Bíblia fala assim, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então querendo ou não tem como fugir. Então nós estamos vivendo em um Kippur. Eu estou acreditando. Quantas pessoas entram no voto, quantas pessoas estão acreditando? Aí depois amanhã, Tiago, aí Deus falou, Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso. Se não deu certo, vou falar bem aqui para você ouvir, se não deu certo é porque ele se arrependeu da promessa. Ele se arrependeu do que ele falou. Mentira, Deus também falou para Samuel, eu me arrependo de ter levantado Saul. Isso quer dizer o quê? Não importa quem é consagrado ou deixou de ser consagrado, não importa quem Deus falou que ia liberar a causa na justiça, ele está falando bem assim, eu me arrependo. Se Deus quiser, ele segura o juiz, agora não libera. Tanto é verdade que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus endurece até o coração de quem ele quiser. Ele falou, sua vida depende de uma atitude de humildade. A sua vida agora depende de uma escolha de humildade. E o ser humano é arrogante, orgulhoso, prepotente, dono da razão. Então tem gente que fala, se você prestar atenção, Nínive era uma cidade que não merecia misericórdia, que não merecia bondade. Mas quando eles começaram a se humilhar, quando eles começaram a jejuar e reconhecer seus pecados, Jonas ficou... Você vê que a cidade era tão ruim, aquele povo não prestava, que Jonas era profeta e estava indignado de Deus ter tido misericórdia de um povo que não prestava. Se Deus teve misericórdia de um povo ruim, um povo que não prestava, eu e você, será que chega ao nível de Nínive? Para um profeta falar, eu não vou liberar a palavra de perdão, gente, o trabalho de um profeta é abençoar até quem fala mal dele, quem odeia ele. Jonas estava tão indignado com Nínive, porque Nínive era um povo assassino, o povo fazia tudo errado, ainda prejudicou a família dele. Ele aceitou, Jonas aceitou pagar preço do que pedir para um povo, pedir misericórdia para um povo. Tão ruim que o povo era. Aí eu pergunto para você, será que eu e você é pior que esse povo? Se um povo daquele Deus teve misericórdia, Deus não pode ter misericórdia do meu ministério, do meu casamento, da minha família. Se Deus teve misericórdia de um povo a qual machucou famílias, assassinou, se Deus teve misericórdia de gente que não valia um centavo, será que eu e você? A Bíblia fala, será que a gente tem mais valor que um pássaro? Aí você fala, bispo, a única coisa que Deus está falando para mim e para você nessa noite, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro. Simples assim. Nossa, é simples? Simples não é. Porque para acontecer isso, a pessoa tem que falar assim, o problema sou eu. Porque todo mundo que chega, todo mundo resta, parece que o mundo está contra a pessoa. Todo mundo é contra a pessoa. E Deus está falando, Jonas,
Jonas teve dó de uma planta. Deus falou: sabe que você tem dó de uma planta, mas não tem dó do... Essa época agora, Tiago, é a época de você orar pelos seus inimigos. É a época de você falar perdoa, porque o povo não tem nem noção do que está falando. Olha o que a Bíblia fala, versículo 10 de Jeremias 18: se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu ouvi te dito. Ou seja, eu estou falando para pessoas aqui agora que você foi no culto, aí colocamos a mão no documento, Deus falou: estou liberando. Deus falou: Diego, eu me arrependo daquilo que nós ligamos na igreja. E Yom Kippur é isso. Estou te dando uma chance de poder começar de novo, de reescrever sua história, de poder ser uma nova pessoa, de poder ter um 2023 melhor. Tiago, vou ser sincero para você, eu prefiro ter um 2023 em paz do que ter um 2023 com mágoa, com ranço, com raiva, com orgulho. Eu não não quero passar um ano pagando preço por causa do meu orgulho. Eu quero passar um ano abençoado, porque Deus me perdoou e me permitiu começar de novo. Mas tem gente que é tão ruim que ela fala: eu me lasco o ano inteiro, mas não me dobra. A escolha é sua. Mas vou falar uma coisa para você: se Deus está falando que Ele se arrepende do bem, é porque Ele se arrepende. E se Deus fala que até a pessoa que estiver errada e merece ser castigada e punida, Deus falou também: me arrependo, então quer dizer que nós estamos em casca de ovo. Serve para mim, para quem faz a obra é pior ainda. Se às vezes bater na sua cabeça, você pode pular, criticar, xingar, fingir, mas o mundo espiritual está vendo. Então, querendo ou não, nós temos que parar para pensar. Nós vamos orar aqui daqui a pouco. Em nome de Jesus, vou apresentar daqui a pouco os provedores. Muitas pessoas falam, que pessoas que entrou nesse propósito, né? Até mesmo você que fala: Bispo, eu gostaria de entrar. Em nome de Jesus Cristo, vai entrar em contato ou vai vir no culto. O nome das pessoas que estão conosco, nós estamos orando. E estou aqui com o Tiago aqui. Nós fizemos uma caminhada domingo. Foi o dia que eu fiquei perplexo, porque o ser humano não se esforça para nada. Todo mundo arrumou uma desculpa. Quando eu estava andando a pé, o outro estava falando: eu estou cansado. Quando domingo eu estava me esforçando, o outro fala: o carro quebrou. Mas não se esforça para nada. O orgulho é tão grande, fala: eu não vou de Uber, eu não vou de ônibus. Tem gente que ela vai perder a bênção por causa de orgulho, tá? Então, querendo ou não, nós estamos aqui orando. E uma coisa eu falo para você: eu acredito em Yom Kippur. E tem gente que fez a obra, que faz a obra, gente que é pastor, que já deixou de acreditar. Então, praticamente, eu vou ter que rasgar a Bíblia. Porque eu não sei se você sabe, as pessoas falam assim: Bispo, mas isso é Velho Testamento. Eu vou falar uma coisa para você: como as pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes pregam a palavra, não tem conhecimento nenhum. Quem dividiu a Bíblia foi a Igreja Católica, tá? Não existia Velho Testamento ali. A Igreja Católica dividiu a Bíblia, tá? Mas eu vou ficar quieto, porque como você não tem entendimento, engraçado, as pessoas não acreditam em Yom Kippur, mas Natal elas acreditam. As pessoas não acreditam em Yom Kippur, mas Ano Novo é todo mundo vestido de branco na praia. Engraçado, tudo que é para mim eu acredito, mas tudo que é contra mim eu desacredito. Tudo que é contra a minha pessoa, contra a minha vontade carnal, eu não concordo. Mas tudo que tem a ver com o que eu gosto, que me dá prazer, que me dá alegria, isso eu concordo. Quem não gosta de Natal, presente, eu deixo até, começa até a acreditar em Papai Noel. Ano Novo, uma praia, champanhe, vai pular lá. Então, as pessoas acreditam no final de ano, numa festa idólatra, mas não acredita no Yom Kippur. Eu não consigo entender, não. Mas tudo bem. Eu entendo para algumas pessoas que não sabiam, mas tem gente que conhece e quer fingir que não existe. Então eu falo para você: tornai-vos para Deus, e Deus tornará para vós outros. Nós vamos orar aqui, eu e o Tiago, daqui a pouco. Quero fazer um propósito, né? E nós vamos viver também uma fé. No Rosh Hashanah também nós vamos ver uma fé muito forte. E nós estamos aí. E eu acredito. Tiago, 2021, Deus nos abençoou e nos salvou. 2022, Deus continuou conosco. E muitas pessoas falaram: dessa vez quebra. Em 2023, Deus vai continuar conosco. Por quê? Porque não foi nós que escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu. E as portas do inferno não prevalecerão contra. Então Deus está falando para você. Se você prestar atenção, será que em um mês não dá para fazer um momento, uma vez por ano? Será que a gente não pode fazer um dia de pedir perdão? Uma vez por ano a gente não pode reconhecer? Será que uma vez por ano a gente não pode chegar em qualquer igreja e falar: eu não concordo, não gosto da sua? Não precisa fazer oferta aqui, faz em outra. Mas pelo menos seja humilde e reconhece. Então, querendo ou não, Deus está dando uma chance para mim e para você.
tornai-vos para mim, eu tornarei para vós outros. Que Deus abençoe. Agora daqui a pouco vai dar 11 horas, né? Estou com a perna aqui, estou com a perna judiada até agora. E quem me conhece sabe quantas vezes já fiz caminhada da fé, muitas vezes. Eu perdi até as contas. Perdi tantas contas que perdi quase até o joelho. Deus abençoe. Nós vamos estar em oração aqui pela igreja, 7 chamas por cada pessoa. E essa semana vai ser forte. Vou ver com o Thiago aqui para a gente fazer um propósito aqui de dormir no altar essa semana. Estar sempre aqui em oração com uma igreja aqui próxima é melhor. E vamos se dedicar. Quando muitas pessoas estão arrumando desculpa, porque agora está tudo bem. Você quer ver uma mãe não dar desculpa? É quando as drogas tá levando embora. Quando ela fala, meu filho vai morrer, ela não dá desculpa, ela se mata para colocar no hospital de clínicas para recuperação. Você quer ver o marido falar, eu estou saindo de casa, ela para de arrumar desculpa. Quando o vício, quando as drogas, quando o desemprego chega, a pessoa para de arrumar desculpa. Mas quando está tudo bem, tem alguém que ore por mim. Fala assim, a dor de barriga não dá uma vez só. E esse período é o período mais perigoso da nossa vida. Então que Deus abençoe, faça uma autoanálise, tornai-vos para Deus. Não estou falando para você tornar para 7 chamas, para Assembleia, para Mundial, para Universal, para cá. Estou falando para você tornar para Deus. Eu não gosto do pentecostal, então procura uma igreja, mas volta para Deus. É isso que eu estou falando, volta para a Bíblia. Que nas igrejas poucos valorizam, mas é a palavra. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite. Em nome de Jesus, amanhã é quarta-feira, feriado. Em nome de Jesus, quarta-feira nós vamos estar lá no culto buscando o Espírito Santo, ministrando uma unção poderosa na quarta-feira de feriado. É o grito da independência. O nosso país está precisando dar um grito da independência. Nós estamos nessa época de política, é a época mais perigosa que tem. Então pensa bem. Porque as pessoas falam, igreja não se envolve em política. Então eu vou falar uma coisa para você. Quem mandou fechar as igrejas foi a política, tá? Quem mandou falar fecha as igrejas foi o governo. Então, já que a gente não se envolve com a política, por que a política se envolve na igreja? Fica a dica. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Em nome de Jesus.